Boa noite. Olá, boa noite. 18 pessoas são presas em operação contra a maior milícia do Rio. O alvo é Wellington da Silva Braga, conhecido como Eco e apontado como chefe da milícia. Mas assim como em outra operação no início do mês, ele conseguiu fugir. E você vai ver também. Polícia Federal faz operação contra esquema de comércio de créditos tributários. Quadrilha pode ter desviado cerca de 300 milhões de reais em impostos e taxas da União. Ex-policial civil é executado na zona sul de São Paulo. Nos Estados Unidos, o presidente francês Emmanuel Macron diz que o país não vai abandonar o acordo nuclear do Irã. O presidente francês não foi o único a discordar de Donald Trump. A Rússia também confirmou o desejo de permanecer no acordo, assim como a Alemanha e o Reino Unido. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rede TV News. O Supremo Tribunal Federal vai começar a julgar o recurso do ex-presidente Lula contra a prisão dele a partir do dia 4 de maio será o julgamento. Nós vamos a Brasília com o repórter Eric Klein, que tem as informações. Boa noite, Eric. Oi, Boris, muito boa noite a você também, a todos que nos acompanham. Olha, esse julgamento será um julgamento virtual. Os ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal terão do dia 4 de maio até o dia 10 de maio para entrar no sistema eletrônico aqui da Corte e deixar o voto. A partir do dia 10 de maio, à meia-noite, esse sistema fecha e no dia 11 sai o resultado. A norma, a regulamentação, aqui o regimento do Supremo Tribunal Federal permite esse tipo de julgamento, um julgamento eletrônico, desde que o caso já tenha sido bastante discutido, já tenha sido exaurido aqui uma discussão, que é o caso aí do ex-presidente Lula. Esse julgamento só não será virtual caso a defesa do ex-presidente Lula peça para fazer uma sustentação oral ou então o relator do caso, o ministro Edson Fachin, mude de ideia. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal é composta pelo ministro Fachin, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Celso de Mello. A defesa do ex-presidente Lula, a defesa do petista, está querendo a liberdade de Lula. Por quê? Porque eles dizem ou alegam que o juiz Sérgio Moro não poderia ter pedido a prisão de Lula porque ainda havia mais um recurso, o embargo dos embargos, a ser impetrado no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e Moro teria se antecipado e por isso eles querem a soltura do ex-presidente Lula. Então, até o dia 11 de maio a gente deve saber qual é a situação do ex-presidente Lula, se ele permanece preso ou então se ele sai. O Supremo Tribunal Federal também marcou o julgamento da primeira ação penal da Operação Lava Jato. Vai ser no dia 15 de maio contra o deputado federal Nelson Maurer, que é do PP do Paraná, ele que é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. Eric Klein, ao vivo de Brasília, para o Rede TV News. Em depoimento à Polícia Federal, o empresário Joesley Batista voltou a afirmar que entregou uma mala com R$500 mil ao senador Ciro Nogueira, que é presidente do Partido Progressista, o PP. Joesley Batista esteve na Polícia Federal em Brasília no início do mês para explicar a gravação de uma conversa entre ele e o executivo da JF, Ricardo Saldi. Esse áudio provocou a revisão do acordo de delação premiada do empresário. No depoimento de 6 de abril deste ano, Joesley afirma que fez uma série de gravações no dia 17 de março do ano passado com o objetivo de registrar os diálogos durante tratativas e entrega de R$500 mil ao senador Ciro Nogueira, o que de fato ocorreu, sendo entregue diretamente por Ricardo Saldi para o senador na garagem da casa de Joesley em São Paulo, naquela data. Em setembro do ano passado, Joesley já havia falado à Polícia Federal sobre a entrega da propina a Ciro Nogueira, que é presidente do Progressistas e investigado pela Lava Jato. Nesta terça, o senador e o deputado federal Eduardo da Fonte, do mesmo partido, foram alvos de busca e apreensão. Os dois são acusados de tentar silenciar o ex-assessor deles, José Expedito Almeida.
Em outubro de 2016, Expedito contou à Polícia Federal que em diversas oportunidades entregou dinheiro em espécie ao senador e ao deputado. Disse, por exemplo, que em pelo menos 2 ocasiões levou valores para Ciro Nogueira, de São Paulo para o Piauí, estado do senador. R$50 mil numa vez e R$100 mil na outra. Expedito também narrou transporte de dinheiro vivo para Ciro Nogueira entre Brasília e Teresina. Afirmou ainda que pegou R$100 mil com Eduardo da Fonte na residência do deputado em Recife e entregou a quantia a Ciro Nogueira na casa do senador em Brasília. Na operação de ontem, a Polícia Federal encontrou R$200 mil em espécie em imóveis de Ciro Nogueira. A defesa do senador Ciro Nogueira nega que ele tenha recebido a mala com dinheiro de Joesley Batista, assim como os recursos supostamente transportados pelo ex-assessor. Reafirmou ainda que os valores em espécie apreendidos estão declarados no imposto de renda do senador. Após a operação de ontem, o deputado Eduardo da Fonte diz que confia na justiça. A gravação deixa Ciro Nogueira em palpos de aranha, se bem que nessa história não tem anjo. O presidente do PP está bem encrencado. A gente vai vendo paulatinamente a tranquilidade com que funcionava esse grande balcão de negócios da República, em que os brasileiros pobres e ricos pagavam a conta. A Lava Jato está prestando um grande serviço ao Brasil, tirando do cenário nacional um grande pelotão de vendilhões da pátria de todos os matizes. E esse trabalho precisa continuar. A proximidade das eleições e a dificuldade do governo em agregar a base aliada estão quase paralisando o Congresso, principalmente a Câmara dos Deputados. A última vez que os deputados conseguiram concluir uma votação foi há 15 dias, quando aprovaram a criação de um Sistema Nacional de Segurança Pública. Antes disso, a Câmara passou um mês sem fazer qualquer votação, período que custa aproximadamente R$508 milhões ao contribuinte. Um dos motivos dessa paralisia é a eleição, que faz os parlamentares se voltarem para as bases eleitorais e deixarem de lado o trabalho em Brasília. Além disso, a oposição vem fazendo obstrução em plenário em protesto contra a prisão do ex-presidente Lula. E o governo de Michel Temer tem dificuldade em unificar a base para as votações. Esse cenário, somado aos feriados de maio, às festas juninas e à Copa do Mundo em junho e julho e ao início das campanhas em agosto, faz com que a possibilidade de se votar qualquer projeto importante seja cada vez mais remota. E quem mais perde com isso é o governo, que vê suas principais pautas emperradas no Congresso. Entre elas estão as 15 propostas econômicas prioritárias, que incluem a privatização da Eletrobras e a reoneração da folha de pagamento. Você tem alguns projetos em que a base não quer votar. Você tem uma eleição perto. Você tem, por exemplo, algo que é um palavrão hoje, que se chama privatização. O governo, no meu entendimento, não tem base articulada aqui dentro. O governo acabou. Eu não sei se o país suporta esperar até a eleição para eleger um novo presidente. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que também vê uma pauta própria emperrada, a do cadastro positivo, reclamou de projetos de alteração orçamentária que o governo encaminhou para o Congresso. Você vai tirar 200, 300 milhões da integração? Vai parar o projeto da transposição? Então a gente precisa entender, vai acabar com o projeto da Codevasp, quer dizer, o orçamento da Codevasp vira quase zero. Então a gente precisa entender de fato o que está acontecendo com cada PLN desse. As eleições que serão em outubro não justificam a paralisação do Legislativo. Um pouquinho de boa vontade e o Congresso, pelo menos, pode votar os projetos e medidas provisórias mais urgentes. Enquanto isso, os parlamentares continuam recebendo seu rico dinheirinho, enquanto a população sofre devido à má vontade e displicência da maioria dos parlamentares, que na hora da eleição quer os nossos votos. Isso é uma vergonha.
O Partido Ecológico Nacional, o PEN, entrou no Supremo Tribunal Federal com um pedido de desistência da liminar que pede à Corte para rever a decisão de autorizar prisões após a condenação em segunda instância. Adversário político do ex-presidente Lula, o PEN alega que a ação é inoportuna neste momento. A decisão de aceitar a desistência da legenda cabe ao relator do caso, o ministro Marco Aurélio Mello. De qualquer forma, existem outros pedidos de urgência feitos sobre o mesmo tema. Para serem analisadas, as liminares precisam ser pautadas pela presidente da Corte, Carmen Lúcia. E a ministra Carmen Lúcia já demonstrou mais de uma vez que não quer colocar, não acha oportuno colocar o tema no plenário. Um possível recuo poderia colocar Lula em liberdade e atingir a alma da Operação Lava Jato. Aliás, ontem, a meritíssima segunda turma do STF, por 3-2, tentou dar uma cajadada na Lava Jato, mandando ou mudando uma decisão anterior e, para variar, os 3 votos couberam aos ministros Gilmar Mendes, Lewandowski e Toffoli. E o Ministério Público Federal disse hoje em parecer que a decisão do STF de tirar trechos da delação da Odebrecht, que envolvem Lula, tirar esses trechos das mãos de Moro é ininteligível e superficial. Nos meios jurídicos, duvida-se que o plenário do STF aprove a medida. Foi preso hoje o vereador e ex-presidente da Câmara de Belo Horizonte, suspeito de desviar mais de 20 milhões de reais em contratos de publicidade. O vereador Wellington Magalhães, do PSDC, estava foragido desde a última quarta-feira, quando conseguiu fugir antes da chegada da polícia na mansão onde mora, na orla da Lagoa da Pampulha. Ele se apresentou nesta quarta-feira junto com o assessor pessoal Rodrigo Dutra. O ex-presidente da Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte foi preso no mesmo dia que a mulher dele conseguiu habeas corpus para deixar a prisão. Kelly Magalhães é suspeita de envolvimento no esquema montado pelo marido. De acordo com as investigações do Ministério Público, quando Wellington Magalhães assumiu a presidência da Câmara em 2016, cancelou sem justificativa o contrato de publicidade no valor de 10 milhões de reais. Semanas depois, uma agência indicada por ele foi contratada por 30 milhões para o mesmo serviço. O ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse hoje em São Paulo que o nome do MDB para a eleição presidencial será escolhido na convenção da legenda. E isso, lógico, só deve acontecer lá para julho. Em meio a toda essa indefinição, Meirelles já manifestou a vontade de se candidatar. Durante palestra com empresários, o ex-ministro apresentou um balanço sobre a economia do país e falou sobre o cenário eleitoral. Meirelles afirmou que reúne as características que os eleitores buscam em um presidente e evitou fazer comparações com o presidente Michel Temer, que também já manifestou a vontade de se candidatar pelo MDB. Eu prefiro não fazer esse tipo de consideração, comparar a minha candidatura com a dele. O que eu acho é que o meu nome, nas pesquisas qualitativas, tem uma resposta muito forte depois que os eleitores ouvem, veem, visualizam a minha história. Por enquanto, as avaliações positivas que Meirelles traz de sua candidatura não se transformaram em intenções de voto. Aliás, qualquer previsão hoje é extremamente prematura. Ainda não se sabe exatamente quem será de fato candidato e que alianças serão costuradas daqui para frente. Por enquanto, o que há é uma enorme pulverização. E mais, o horário eleitoral na TV e no rádio provavelmente será a grande diferença no pleito. O comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas, foi internado em um hospital de Brasília. Em nota, o Exército diz que o comandante realizou o procedimento gástrico eletivo e que terá alta ainda hoje. No ano passado, Vilas Boas afirmou que tem uma doença neuromotora degenerativa e que, por isso, tem dificuldade para andar e respirar. Ele passou a andar de cadeira de rodas. A assessoria do Exército não informou se o exame realizado hoje tem relação com essa doença.
Segundo o jornal O Globo, Rodrigo Rocha Loures, ex-assessor do presidente Michel Temer e ex-deputado federal, aquele da mala, teria dito em depoimento à Justiça que não sabia que a mala com a qual foi flagrado em maio do ano passado tinha R$500 mil dentro e que desconhecia qualquer tipo de acertos ou pagamentos. A mala havia sido entregue a ele por Ricardo Saúde, executivo do frigorífico JBS. Foi a primeira vez que Loures se pronunciou sobre o caso. A Polícia Federal fez hoje uma nova operação contra o esquema de comércio de créditos tributários. Segundo as investigações, a quadrilha pode ter desviado cerca de R$300 milhões em impostos e taxas da União. Foram cumpridos 5 mandados de prisão preventiva, 1 de prisão temporária e 5 mandados de busca e apreensão. A operação foi batizada de manigância, uma técnica ilusionista que faz um objeto desaparecer de um local e aparecer em outro. Era o que a quadrilha fazia. O grupo transferia ilegalmente créditos tributários, que são dívidas de impostos de grandes contribuintes com o governo, para empresas de fachada. E assim, muitos empresários conseguiam se livrar de dívidas e até receber restituições financeiras. Essas empresas de consultoria que participavam do esquema ofereciam seus serviços a empresários com débitos fiscais junto à Receita Federal para regularizar a situação, né? E fazia essa regularização da situação com a compensação de créditos tributários. De acordo com as investigações, a quadrilha movimentou cerca de R$300 milhões em créditos tributários. Entre os presos de hoje está um falso auditor da Receita Federal. Ele foi detido em Bragança Paulista, interior de São Paulo, com a esposa, presa temporariamente por envolvimento no esquema. Na primeira fase da operação, a Polícia Federal apreendeu uma Ferrari do casal e outros carros de luxo, relógios de grife, computadores e celulares. Os presos vão responder por crimes de associação criminosa, corrupção passiva, estelionato e inserção de dados falsos em sistemas de informações. Hoje, em São Paulo, a polícia apreendeu um helicóptero utilizado pela facção criminosa PCC. Entre os presos está o piloto Rogério Antunes, flagrado com cocaína em um helicóptero que pertencia a uma empresa do ex-senador José Perrella. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança. Por volta das 6h40 da manhã, o carro preto do ex-policial do Grupo de Operações Especiais parou no semáforo. O motoqueiro passou atrás e calmamente estacionou na calçada. E sobre esse assunto, nós vamos conversar com a Débora Oliveira, que está em Belo Horizonte. Débora. Boa noite, Boris. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos. Olha, esse helicóptero ele foi apreendido hoje pela manhã no hangar da escola Unifly, que fica no Arujá, na região metropolitana de São Paulo. A polícia percebeu uma movimentação diferente na região desse heliponto e também desse hangar e também recebeu algumas denúncias. Por isso, decidiu ir lá averiguar o que estava acontecendo. O helicóptero estava lá em manutenção. Quando a polícia chegou, encontrou um helicóptero e também 3 pilotos. Um deles era o Rogério Antunes, o mesmo piloto envolvido com aquele caso do helicóptero que transportava quase meia tonelada de cocaína em 2013 e que foi encontrado numa fazenda no Espírito Santo do ex-senador Zé Perrella. O piloto Rogério, ele estava lá para ensinar os outros 2 pilotos uma rota para o Mato Grosso do Sul, onde o helicóptero apreendido hoje iria em seguida da manutenção para trazer drogas. Ainda não se sabe a quem pertencia esse helicóptero. O que se sabe apenas é que esse helicóptero estava a serviço do 1º Comando da capital e era planejado retirar hoje esse helicóptero de dentro do hangar da escola de pilotagem Unifly. Agora o caso vai ser investigado pela delegacia de São Bernardo do Campo. Até o momento a polícia diz que não sabe a quem esse helicóptero pertencia. E no momento da apreensão não existia nem drogas e nem armas no local. Tanto os pilotos foram levados para a delegacia para averiguação, como também a aeronave foi apreendida. Débora Oliveira, ao vivo de São Paulo, para o Rede TV News.
Claro, a Débora estava em São Paulo, não em Belo Horizonte, como eu disse. Em Manaus, um vídeo de prender o fôlego. Um bebê de apenas 1 ano e 7 meses se pendurou na rede de proteção do apartamento, veja só, que fica no 4º andar deste prédio. Ele estava sozinho, na sacada, na varanda. Os vizinhos que filmavam, gravavam, ficaram desesperados, começaram a gritar e só depois de muita gritaria, a mãe apareceu e tirou o bebê de lá. Olha lá, ele pendurado na sacada, pendurado na varanda, um bebê de menos de 2 anos de idade. Felizmente ele não se feriu, mas o susto foi grande dos vizinhos e, claro, da mãe do bebê, né? Um ex-policial civil foi morto a tiros por um motoqueiro na zona sul de São Paulo. A principal suspeita é de execução. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança. Por volta das 6h40 da manhã, o carro preto do ex-policial do Grupo de Operações Especiais parou no semáforo. O motoqueiro passou atrás e calmamente estacionou na calçada. O suspeito desce da moto e atira várias vezes contra a vítima. Em seguida, o criminoso foge sem roubar nada. Ricardo Scramin, de 48 anos, foi socorrido e levado para um hospital da região, mas não resistiu. Moradores acordaram assustados com o barulho. E eu estava na cama deitada ainda, né? Quando eu ouvi os tiros. Meu pai, é muito alto, o som é muito alto, assim, assustador mesmo. Mas o cara saiu andando devagar, de boa, nem correu. Guardou a arma e saiu andando. Foi assustador, foram muitos tiros e logo cedo foi dar medo. A polícia passou a manhã no local fazendo a perícia para descobrir o motivo do crime. Foram identificados pelo menos 13 tiros em volta do carro. A principal suspeita é de execução. Está na cara que foi um crime de execução, um crime de mando. Eu acredito que logo a gente vai ter a autoria desse crime. A família registrou o boletim de ocorrência, mas ninguém quis falar sobre o caso. Bom, vamos conversar com o nosso comentarista, Reinaldo Azevedo. Reinaldo, gerou muita polêmica, teve muita repercussão, aquela decisão sobre a qual a gente já conversou da segunda turma do Supremo ontem, de excluir alguns trechos da Lava Jato referentes a 2 processos contra o ex-presidente Lula, né? Tirou das mãos do juiz Sérgio Moro e a Procuradoria-Geral da República decidiu recorrer. Conta o que você acha de tudo isso, Reinaldo. Boa noite. Boa noite, Amanda. Pois é, tá uma gritaria danada, né? Eu começo lembrando uma frase do Montesquieu, né? Montesquieu, o pensador, né, do iluminismo, aquele que formulou as bases teóricas da chamada tripartição dos poderes, né? O legislativo, o executivo e o judiciário, cada um deles com a sua atribuição, porém convivendo de forma harmônica. O Montesquieu dizia o seguinte: as leis conservam a sua credibilidade não porque sejam justas necessariamente, mas porque são as leis. O que ele quer dizer com isso? Desculpem. O que ele quer dizer com isso, Amanda, é o seguinte: sempre haverá quem conteste a qualidade da lei, a sua justeza. Agora, em particular numa democracia, a credibilidade da lei deriva do fato de ser lei. E se a gente não gosta dela, a gente muda, né? A Procuradoria-Geral da República diz que vai recorrer com embargos de declaração contra a decisão tomada pela segunda turma do Supremo por 3-2, que resolveu enviar para a Justiça Federal de São Paulo os trechos da delação da Odebrecht, né, dos delatores da Odebrecht, que dizem respeito a 2 processos contra o presidente Lula que estão com o Sérgio Moro. A saber, um processo investiga o tal sítio de Atibaia, né, se houve ali dinheiro de empreiteiras e tal, e o outro processo, um apartamento contíguo ao seu em São Bernardo, que seria de sua propriedade, porém em nome de terceiros, e a compra de um terreno que abrigaria o Instituto Lula, mas que acabou não abrigando o Instituto Lula. Muito bem. Eu já expliquei aqui ontem e vou fazê-lo de novo. Sim, mas antes quero deixar claro, a Procuradoria tem o direito de recorrer. Recorrer é da lei, que recorra. Agora, é preciso que haja calma e ponderação nessas coisas e é preciso que se coloque sob controle procuradores destrambelhados que saem acusando o Supremo Tribunal Federal em absoluto desrespeito à lei, não é? Porque, vou lembrar de novo,
o juiz Sérgio Moro se tornou o juiz natural das questões que dizem respeito às fraudes na Petrobras. Tenham sido elas praticadas por petistas, PMDBistas, pepistas ou o que seja. Ele é o juiz natural dessas causas. Tudo que for fraude na Petrobras, ligado àquele esquema de transferência de recursos para partidos, vai para o Sérgio Moro, segundo um princípio do direito chamado prevenção. Depois vocês procurem na internet direitinho, tá certo? Eu estou aqui tratando de questão técnica. Eu não estou me colocando de um lado da gritaria ou do outro lado da gritaria, não é? Essas delações da Odebrecht não dizem respeito à Petrobras. Eu lamento, de novo, tem gente falando um monte de coisa por aí sem ter lido o documento. Vai ler. Vai ler. Eu lembrei hoje no programa de rádio, vou lembrar de novo. Eu era gordinho, de óculos, ruim de bola. Ninguém me queria no time, era sempre o último a ser escolhido. Eu tinha que acontecer de algum jeito. Eu ia estudar, né? E depois aí os meninos viraram meus amigos que pediam cola. Eu também não passava. É assim, não é? Você tem que se estabelecer de algum jeito. Eu falo sobre o que eu li. Então tem de ler. Vai ler lá e não tem nada a ver com Petrobras. É por isso que não cabe ao juiz Sérgio Moro. Mas aí começou a gritaria. Estão querendo soltar o Lula. Primeiro que com essas duas ações não tem como soltar Lula. Isso é uma mentira. É coisa de quem ignora o funcionamento da lei de novo. Né? A opinião tem que estar qualificada e tem que estar assentada nos fatos. Senão a opinião vira cotovelo, todo mundo tem. Orelha, todo mundo tem. Opinião, todo mundo tem. Agora, tem que estar assentada no fato. Vão querer soltar o Lula. É mentira. Com essas questões não dá para soltar o Lula. Mas esse negócio vai para São Paulo. O Ministério Público Federal em São Paulo vai pedir a abertura de uma investigação. Pedindo a abertura de uma investigação, e se investigar vai ter um juiz. Aí sim, é claro que entendo, os dois processos têm de sair do Moro e têm de ir para São Paulo. Mas aquilo que se fez até agora não se perde. Mas não pode ficar uma investigação em Curitiba e outra em São Paulo? Não, porque aí incide num outro princípio jurídico que também você procura depois aí, chama bis in idem. Bis in idem. Bis é mesmo duas vezes, idem é aquilo que você sabe o que é, quer dizer, igual. Duas vezes no igual, ou seja, duas vezes a mesma coisa. Uma pessoa não pode ser investigada ou punida duas vezes pelo mesmo delito. Então é claro que não poderá haver duas investigações. Agora, fique claro para você, é mentira, é conversa mole que se trata de uma ação contra a Lava Jato, a menos que só exista um juiz universal no Brasil chamado Sérgio Moro e todos os outros juízes federais não passem de bananas. Será que é isso? Em Banânia só temos juízes bananas? Eu acho que não, né? Vamos ser mais respeitosos com os outros juízes também. E vamos seguir a lei. É o que eu recomendo e recomendava Montesquieu lá atrás. Eu estou com Montesquieu. É isso aí. Obrigada, Reinaldo. Boa noite. Até amanhã. Em São Domingos do Maranhão, a quase 400 quilômetros de São Luís, o lutador de jiu-jitsu Guma Vasconcelos, de 29 anos, foi assassinado. As câmeras mostram quando ele estaciona e um motociclista para. Os dois parecem discutir e o homem aponta a arma para o lutador. Ele reage e tenta desarmá-lo. Eles entram em luta corporal e o homem atira a queima-roupa. Guma chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Até agora, ninguém foi preso. A polícia fez uma nova operação contra a milícia no Rio de Janeiro. O repórter Tony Vendramin está por lá e tem mais informações sobre esse caso. Boa noite, Tony. Boa noite, Amanda. Boa noite, Boris. Boa noite a todos que nos acompanham. Nessa operação, a polícia prendeu 18 pessoas suspeitas de pertencer a uma das maiores milícias da Zona Oeste. Outros 7 mandados de prisão foram cumpridos contra pessoas que já estavam presas. O objetivo foi atacar o braço financeiro da quadrilha, que, entre outras atividades, controla o transporte irregular,
a venda de produtos contrabandeados, de TV a cabo pirata, de gás e de lotes irregulares de terra na região. Segundo a polícia, essa milícia tem lucro de cerca de 25 milhões de reais por mês. Durante a operação, os policiais apreenderam mais de 30 vans e cerca de 3 toneladas de produtos trazidos do Paraguai que eram vendidos por comerciantes e camelôs. No final da tarde de hoje, a Justiça revogou também a prisão preventiva de 7 envolvidos em ação contra a milícia no dia 7 de abril. Mas a respeito da operação, vamos ver mais detalhes na reportagem de Merida. A polícia procurava por Wellington da Silva Braga, conhecido como Eco, apontado como o chefe da milícia. O irmão dele, Wallace da Silva Braga, também era alvo da operação. Na casa de Wallace, a polícia encontrou um circuito de TV que monitorava as comunidades. Os dois fugiram. O objetivo da operação era acabar com as fontes de renda da organização criminosa, a venda de botijões de gás, o comércio de produtos ilegais, o transporte irregular e o roubo de energia e TV a cabo. Um helicóptero deu apoio à ação. Produtos falsificados e dezenas de vans foram apreendidos. A operação teve início há 18 dias com a prisão de 159 pessoas em uma festa organizada pela milícia. O Ministério Público pediu a liberdade de 139 detidos, alegando que eles não têm antecedentes criminais. Entre os presos de hoje, um deles, encontrado com drogas, tem o mesmo perfil. Nenhuma anotação criminal, 31 anos de idade, 13 anos trabalhando com carteira assinada, morando em área de milícia e traficante. Ou seja, esse perfil bate muitas vezes com o perfil dos milicianos, que são pessoas que ainda não têm um contato com a justiça, mas são milicianos. Olha, a justiça mandou soltar hoje aquelas 137 pessoas que tinham sido presas no Rio, sob a acusação de serem ou estarem ligados às milícias. Mandou soltar, não sei se eles já foram soltos, mas houve a libertação dessa gente. Olha, criada sob o pretexto de combate clandestino aos traficantes, as milícias ampliaram sua ação e acabaram aderindo ao crime. Quem não se submete a elas é punido e pode até perder a vida. Com muito dinheiro, esses milicianos vão se infiltrando, inclusive na política, e têm como atores importantes policiais corruptos. A presença desses bandos é tão grave quanto a presença do tráfico. Em Porto Alegre, um homem matou a ex-mulher e a sogra a facadas. As filhas do casal, de 6 e 4 anos, estavam no local do crime. Por volta das 7 horas da manhã, um homem entrou no apartamento no 4º andar e matou a facadas a ex-mulher Mariane Esbarrola, de 30 anos, e a sogra Terezinha de Fátima da Silva, de 56 anos. Os vizinhos ouviram os gritos. Gritava, socorro, mas uma voz bem fraca, assim, sabe? Antes de sair do prédio, o homem foi até um vizinho no 3º andar e deixou as duas filhas de 4 e 7 anos. Em seguida, veio aqui para a rua e fugiu de carro até a casa da mãe, que fica em São Leopoldo. Lá conversou com ela e decidiu então se entregar para a polícia. Para preservar as crianças, a identidade do homem não foi divulgada. Ele já tinha ameaçado de morte a ex-companheira, mas a vítima não fez nenhum registro na polícia. O homem confessou o crime e a motivação. Ele traz essa informação para nós, que ele tinha uma suspeita que a companheira dele estaria se relacionando com uma outra pessoa e uma crise de ciúmes é que teria motivado esse fato. O autor das facadas foi encaminhado para a área judiciária e vai responder por duplo feminicídio qualificado, com uma pena de 12 a 30 anos de prisão por morte. Há 14 anos, Porto Alegre não registrava um mês de abril tão quente. E olha que ainda não terminou, mas a previsão é de que a temperatura continue alta por lá. E a Lu Camargo vai explicar pra gente, né, Lu? Por que disso? Por que esses dias tão ensolarados e quentes em Porto Alegre? Oi, Amanda. Tudo bem? Uma boa noite a todos. Oi, boa noite, Lu. Oi, Boris, tudo bem? Então, Amanda, vamos mostrar aqui, vamos para Porto Alegre.
A média da temperatura máxima na capital gaúcha, geralmente em abril, é de 24 graus. Nesse ano tem sido de 28,5. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, isso só aconteceu em 2004, há 14 anos, como você falou. A culpa é de quem? A culpa é de um bloqueio atmosférico. Nas altas camadas da atmosfera, ventos fortes estão impedindo que frentes frias entrem no estado gaúcho. Aí quem predomina é o ar tropical. Por isso, esse calor lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Falando nisso, vamos para o mapa de amanhã, vamos lá para a região sul. Olha só, tudo amarelo, é o sol que vai predominar nessa quinta-feira nos 3 estados. Aqui no sudeste, há previsão de pancadas de chuva, principalmente à tarde, para o noroeste de Minas, para o Espírito Santo, para o norte do Rio de Janeiro. Nas demais áreas do litoral do Rio de Janeiro, Fluminense, e também no leste paulista, pode ser que chova, mas vai ser chuva fraca, vai passar rapidinho, isso à tarde, comecinho de noite, por causa da mudança nos ventos, da circulação dos ventos nessa região. Vamos agora para o centro-oeste do país, porque por lá é a chuva que está ganhando um pouquinho mais de espaço, então ela vai atingir o centro-norte aqui do Mato Grosso e também de Goiás. Já no nordeste é o sol que ganha espaço, ocorre exatamente o oposto, né? Mas ainda há previsão de pancadas de chuva para a faixa norte da região, para o oeste aqui da Bahia e também para o leste baiano, inclusive nas praias da Bahia chove a qualquer hora do dia, por isso que está mais escuro ali. Vamos agora para o norte do país, por lá a previsão de pancadas de chuva em pontos isolados de praticamente toda a região. Vamos dar uma olhadinha agora nas temperaturas. O dia começa com 15 graus em Brasília, 25 em Boa Vista e lá em Natal. À tarde, os termômetros vão chegar a 28 graus em Recife, no Salvador e aqui em São Paulo. E amanhã a gente vai dar uma prévia do que vai acontecer no feriadão. Tá todo mundo querendo saber, né? Tô curiosa. Uma boa noite a todos. Tchau, Boris. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Até, Lu. Até. Obrigado, Lu. Obrigada até amanhã. Vocês. Cansado de tantos assaltos, um comerciante de São Paulo tomou uma iniciativa inusitada. Ele decidiu estudar o modo de agir dos criminosos dentro da loja e ajudou a polícia a prender 2 quadrilhas. A prateleira vazia é resultado do último assalto. Foram 10 em menos de um ano, 3 em um mês. Todos registrados pelo circuito interno da loja. No mais recente, um dos bandidos engatilha a arma em direção à vendedora. Além do abalo psicológico, tem o prejuízo financeiro, que já chega a R$100 mil. A gente se sente oprimido, a gente se sente impotente, vive com medo, você não dorme mais, não consigo mais funcionário. As câmeras não inibiram os roubos, mas ajudaram o comerciante a monitorar a ação de 3 quadrilhas. 17 de março, um homem armado rende um funcionário que fica com uma arma apontada para a cabeça. 2 semanas antes, bandidos desligam as câmeras para entrar na loja. No dia 16 de fevereiro, assaltantes invadem a loja e rendem os clientes. Nas imagens, velhos conhecidos do comerciante. Quando eles fizeram o segundo assalto, ele falou assim, não lembra da gente não? Eles são violentos, eles aterrorizam, entendeu? E a gente vive nesse mundo aí. Inconformado com a ousadia dos bandidos e principalmente sem a ajuda do poder público, o dono da perfumaria resolveu agir por conta própria. Aproveitou as imagens gravadas pelo circuito interno da loja para estudar os detalhes, a ação dos criminosos quando eles estão aqui dentro. Ontem, ao perceber a atitude suspeita de 4 pessoas, entre elas uma mulher grávida, o proprietário da loja, que estava aqui no depósito, não pensou 2 vezes. Entrou na sala onde estão os monitores, ligou para a polícia e dali monitorou a prisão dos bandidos. Ele falou, o assalto está em andamento, são 2 mulheres com 2 homens armados. E questão acho que de 1 minuto e meio, a polícia já cercou a loja, pelo monitor eu vi a polícia chegando. Os infratores, percebendo que não teriam condições de reagir, já se desfizeram da arma, um revólver calibre 38, que estava sendo usado para ameaçar os funcionários, se desfizeram desse revólver e prontamente se renderam. Todos os bandidos foram presos em flagrante. A polícia ainda chegou a outros 4 suspeitos de roubar a perfumaria.
Com as mercadorias recuperadas, foi dia de reabrir o comércio e tentar a sorte de novo. Vou viver tentando sobreviver. São Paulo hoje em dia você não vive, você sobrevive. Relatório divulgado hoje pelo Banco Central mostra que os brasileiros gastaram quase 5 bilhões de dólares no exterior apenas nos primeiros 3 meses deste ano. O número é 10% maior comparado com o mesmo período do ano passado, quando os brasileiros gastaram 4,5 bilhões, quase 4,5 bilhões, 4 bilhões e meio de dólares, perdão. O valor também é o maior para o período dos últimos 3 anos. Segundo especialistas de mercado, o reaquecimento da economia brasileira é um dos fatores que estimulam viagens para fora do país. O dólar fechou em alta pelo 5º dia seguido e encerrou o dia valendo R$ 3,48, alta de quase 0,5% em relação ao dia anterior. Este é o maior patamar da moeda norte-americana desde 13 de junho de 2016, quando fechou cotada a R$ 3,48. O cenário econômico favorável nos Estados Unidos favorece a alta do dólar. A justiça condenou um inventor dinamarquês à prisão perpétua pelo assassinato de uma jornalista no ano passado. O júri do Tribunal de Copenhague considerou Peter Madsen, de 47 anos, culpado por ter abusado sexualmente de Kim Wall em um submarino particular antes de esquartejar e jogar o corpo da jornalista ao mar. Peter negou o assassinato, mas admitiu ter mutilado o corpo da vítima. Na Índia, o guru Azaram Bapu, de 77 anos, também foi condenado à prisão perpétua por ter estuprado uma adolescente de 16 anos. A sentença foi lida dentro da prisão onde o guru está. A vítima diz ter sido abusada em um centro de meditação dirigido por Azaram. Ele vai recorrer da sentença. Na Espanha, a presidente da Comunidade de Madrid, Cristina Cifuentes, renunciou ao cargo após a divulgação de um vídeo em que aparece sendo detida pelo segurança de um supermercado ao tentar furtar cremes. O caso teria acontecido em 2011. Cifuentes já era pressionada por outro escândalo em que é acusada de obter um diploma de mestrado irregularmente. O grupo separatista basco ETA entregou hoje armas e munições à Justiça da França. Na semana passada, a organização, que se prepara para anunciar sua dissolução, pediu perdão às vítimas dos ataques realizados ao longo dos últimos 60 anos. Em discurso no Congresso dos Estados Unidos, o presidente francês Emmanuel Macron afirmou que o país não vai abandonar o acordo nuclear do Irã. O correspondente da Rede TV, Marcelo Medeiros, tem os detalhes. Diante da plateia de senadores e deputados, o presidente francês afirmou que ameaças terroristas são ainda mais perigosas quando combinadas com ameaças nucleares. E disse que é preciso ser rigoroso com países que têm a intenção de desenvolver armas atômicas. O nosso objetivo com relação ao Irã é claro. O Irã nunca vai possuir nenhuma arma nuclear. Nem agora, nem em 5 anos, nem em 10. Nunca. Emmanuel Macron ainda afirmou que a França irá permanecer no acordo nuclear do Irã, assinado em 2015, mesmo com as falhas do texto. A fala vai na direção oposta ao que o presidente norte-americano afirmou ontem, após encontro com o francês. Donald Trump chamou o acordo iraniano de insano e ridículo e disse que quer a elaboração de um novo documento. O presidente francês não foi o único a discordar de Donald Trump. A Rússia também confirmou o desejo de permanecer no acordo, assim como a Alemanha e o Reino Unido. A chefe de política externa da União Europeia, Federica Mogherini, afirmou que o compromisso existente hoje está funcionando. Já o presidente do Irã afirmou que não irá adicionar nem remover nada do texto que está em vigor. Hassan Rouhani disse que as ameaças americanas não funcionam e fez críticas diretas a Trump. Você não faz ideia do que seja política, leis ou tratados internacionais. Você é apenas um homem de negócios, um construtor de torres. Marcelo Medeiros, de Nova York, para o Rede TV News.
Milhares de pessoas de diferentes religiões se reuniram em várias cidades da Alemanha para protestar contra o antissemitismo nesta quarta-feira. Vestindo quipás que cobrem a cabeça de judeus religiosos, mais de 2.000 manifestantes foram às ruas de Berlim em apoio à comunidade judaica, que mais de 70 anos após o Holocausto ainda sofre com ataques no país. O mais recente aconteceu na semana passada, quando 2 jovens judeus que usavam quipás foram agredidos com um cinto na capital alemã. Começou em Portugal o julgamento de um brasileiro acusado de matar com 14 tiros o segurança de uma casa noturna na cidade de Coimbra. O crime foi há 1 ano e só agora o rapaz, que é de Minas Gerais, foi para o banco dos réus. Os detalhes direto de Portugal com o correspondente da Rede TV, Peterson Isidoro. O brasileiro de 22 anos chegou algemado ao Fórum de Coimbra e permaneceu em silêncio no primeiro dia de julgamento. Elísio Júnior Souza Soares é acusado de matar um dos seguranças desta casa noturna, que fica em uma das áreas mais nobres da cidade. O crime aconteceu em janeiro do ano passado. Nestas imagens é possível ver a vítima sendo atendida por policiais, logo depois de ser atingida pelos tiros. O funcionário, que tinha 30 anos, era de Guiné-Bissau, ainda foi atropelado pelo motorista do carro onde estavam Elísio e a namorada. Em videoconferência, já que retornou ao Brasil, o amigo disse que Elísio o obrigou a passar por cima da vítima, mesmo depois dos tiros. A confusão começou dentro da casa noturna. A namorada do brasileiro teria brigado com a gerente do lugar. O casal, então, foi expulso pelo segurança. Indignado, Elísio voltou armado ao local com outro brasileiro e disparou 14 vezes contra a vítima, que já estava do lado de fora, na frente da danceteria. O atirador, que é de Minas Gerais e mora em Portugal há pelo menos 5 anos, foi preso 1 mês depois do crime na Espanha, para onde fugiu. Se for condenado pela justiça portuguesa, pode ficar 25 anos atrás das grades. Peterson Isidoro, de Lisboa, para o Rede TV News. E na Espanha, autoridades confirmaram uma apreensão recorde de cocaína. As quase 9 toneladas da droga, encontradas no porto de Algeciras, no sul do país, vieram da Colômbia. 6 pessoas foram presas. A cocaína estava em um contêiner que transportava bananas e seria do Clã del Golfo, um dos maiores grupos de narcotráfico colombiano. A quantidade da droga também é a maior já apreendida em um contêiner na Europa. Na Califórnia, a polícia anunciou a prisão de um homem que assassinou 12 pessoas e estuprou outras 45 entre os anos 1976 a 1986. A procuradora de Sacramento confirmou que testes de DNA identificaram Joseph James DeAngelo, de 72 anos, como autor de vários crimes. O serial killer trabalhou como policial entre 1973 e 1979. Ele foi demitido por roubo. O FBI chegou a oferecer recompensa de $50 mil por qualquer informação que levasse à prisão de Joseph. Na Inglaterra, os pais do bebê Alfie Evans, que até segunda-feira respirava com a ajuda de aparelhos, entraram com um novo recurso para transferir o filho para Roma. Os detalhes com a correspondente em Londres, Érica Abreu. O pequeno Alfie sofre de uma doença degenerativa desconhecida e rara. Os pais tentaram hoje, pela 4ª vez, um novo recurso para levar o filho para o Hospital Bambino Gesù, em Roma, na Itália. O país, inclusive, já concedeu cidadania para o bebê, mas a ação foi negada pela justiça. A medida gerou manifestações. Um grupo de apoiadores dos pais de Alfie protestaram em frente ao centro médico contra a decisão. Eles bloquearam a via de acesso ao hospital por 15 minutos. Os
Os médicos ingleses do Hospital Old Hay, onde Alf está internado desde dezembro de 2016, não concordam com a transferência e alegam que o paciente pode sofrer ainda mais com a remoção, já que ele vive em um estado vegetativo. Na segunda-feira, os aparelhos que mantinham o bebê respirando foram desligados, mas 10 horas depois foram religados. O bebê voltou a se alimentar apenas 36 horas depois. Na semana passada, os pais do bebê Alfin foram recebidos em uma audiência particular pelo Papa, que pediu orações e afirmou que quem decide sobre a vida é Deus. Érica Abreu de Londres para o Rede TV News. Foi preso em Cuiabá o maior estelionatário do Brasil, Marcelo Nascimento da Rocha, acusado de apresentar um atestado falso de progressão de regime. Ele foi detido durante a Operação Regressos, que cumpriu 19 mandados de busca e apreensão em pelo menos 4 cidades. Rocha ficou famoso por ter inspirado a história do filme VIPs, protagonizado pelo ator Wagner Moura. O homem já foi preso 12 vezes por crimes como associação ao tráfico, estelionato e falsidade ideológica. Ele cumpriu a prisão domiciliar e agora voltará ao regime fechado. Depois do intervalo, tem história de superação. 2 irmãos com deficiência intelectual são aprovados em vestibular da Universidade Federal do Espírito Santo. O Rede TV News volta já. Não sai daí. No Espírito Santo, uma história de superação. 2 irmãos alunos da Associação de Pais e Amigos de Excepcionais, a APAE, foram aprovados no vestibular da Universidade Federal do Estado. Os 2 fizeram a matrícula hoje. No olhar, a felicidade de quem realizou um sonho. Samuel tem deficiência intelectual, assim como Bruno, que também é autista. Mas isso não foi empecilho para os irmãos. Hoje, depois de muita dedicação e força de vontade, eles se tornaram universitários. Samuel vai cursar Ciências Sociais e Bruno, Serviço Social. Só vou acreditar quando eu entrar na sala de aula e ver lá o meu nome na lista de chamadas. Antes de se tornarem universitários, Samuel e Bruno frequentavam a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE, do município de Serra. Lá, eles encontraram todo o apoio e o suporte para superarem os preconceitos e, principalmente, conquistarem a inclusão. A formação que eu tenho hoje como pessoa com deficiência, eu aprendi com os meninos lá da APAE, com os alunos. Eu acho que se a gente pode falar qual é a fórmula disso tudo, é o amor. O amor dos pais, dos professores e dos amigos. Na universidade, os amigos comemoraram a conquista dos rapazes. É um amigão também, um irmão, um parceiro. É um guerreiro esse cara. Estou muito orgulhosa por ele. Mas a mãe deles era de longe a mais orgulhosa. Nós, mães, temos que acreditar e lutar para que isso seja possível, se realize. Porque é possível não só para os meninos, é possível para todos os nossos filhos com deficiência intelectual. Coral faz homenagem ao DJ Avicii em Estocolmo. O Rede TV News volta já, não sai daí. O coral da principal igreja de Estocolmo, na Suécia, fez uma homenagem ao DJ Avicii com uma versão do hit Wake Me Up. O maestro agradeceu a colaboração do artista com a indústria musical. Avicii morreu na última sexta-feira, aos 28 anos, de causas desconhecidas. Mais de 1000 cantores participaram da apresentação. A canção é atualmente a 8ª música mais baixada do Reino Unido. E o Rede TV News fica por aqui. Mais notícias no Leitura Dinâmica. Boa noite e até amanhã. Uma ótima noite para você. Até amanhã.